A entrevista já vai começar. Eu queria te pedir para você se inscrever no canal, deixar seu comentário, deixar seu like, ativar o sininho e compartilhar. Por que você, nesse momento de sua vida, o que foi que fez nessa sua trajetória, você pensar em fazer um programa de entrevistas, assim? Por quê? Eu sempre gostei das câmeras e sempre gostei de uma boa conversa. Aqui é a entrada da casa de Vitorino. Aqui morou a Madame de Savigny. Sempre quis saber como é o mundo das pessoas, entender o que elas fazem para se transformar nas pessoas que elas são. Por isso me tornei diretora, para escutar, descobrir mundos diferentes do meu. Hoje eu consigo fazer isso na minha casa, puxando conversa com gente legal, com quem eu divido e troco formas de existir no mundo. Amigos, de cá e de lá do oceano, batendo um papo livre e íntimo sobre suas histórias e desejos. Como isso começa? Sempre com convites. Passa lá em casa. Tintim. Eu gosto muito de frases, assim, eu coleciono algumas frases. Por exemplo, tem uma frase que é uma poesia, na verdade, um poeminha, e que é o meu dia a dia no consultório. Eu sei o que me salva e eu sei o que me mata, só não sei a dose exata. Uma outra também que eu gosto é de Voltaire, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e o homem pagou na mesma moeda. Marcelo Veras é daquelas pessoas que circulam sem medo pelo mundo. Seja nas ladeiras do Pelourinho, nas ruas de Paris ou em seu consultório, ele transmite sempre a segurança de quem entende os lugares, as pessoas e seus tempos. Seu olhar sobre as coisas é sempre filtrado pela psicanálise, mas em nossa conversa ele falou sem muito filtro. Ele pode, afinal a gente se conhece há bastante tempo. Ele me disse até que eu estou delirando. Será? Marcelo Veras é médico psiquiatra, psicanalista da Associação Mundial de Psicanálise e da Escola Brasileira de Psicanálise. Com tantos títulos e livros que levam seu nome, poderia ser uma daquelas pessoas inatingíveis, mas está sempre com olho no que é novo, trazendo a psicanálise para a internet e descobrindo novos canais para falar sobre saúde mental. Sabe aqueles posts da internet que começam sempre com "senta que lá vem textão"? Pois é. Meu encontro com Marcelo pode começar com "senta que lá vem conversa". E das boas. Eu fiz um caminho que é um caminho um pouco atípico, mas foi uma escolha que eu fiz, de ir para as redes sociais. As pessoas têm uma ideia que o psicanalista fica trancado ali, atrás do divã, com cara de múmia paralítica e tal. Também. Que é importante o silêncio. Por que você escolheu ir para as redes sociais? Porque senão a psicanálise ela vai morrer. Porque ela desenha um mundo que não existe mais, por exemplo. É uma experiência de perguntas, enquanto as terapias atuais são experiências de respostas. Eu vou nos aeroportos e eu sempre fico folheando um pouco o manual de autoajuda. Eu não compro não, mas eu fico olhando todos aqueles manuais de autoajuda que estão ali. E é impressionante, que é tudo dizendo assim, como você vai ganhar o seu $1 milhão, como você vai ter sua barriga tanquinho, como você vai conseguir o homem perfeito. Só que para cada um que inventou, por exemplo, $1 milhão, talvez só o dono do livro vai conseguir ganhar. Então eu brinco que eu penso fazer um livro de autoajuda, assim, como ser um fracassado e influenciar pessoas. Porque assim, se um passa num concurso que 1000 tentaram, eu vou fazer um livro para os 999 que perderam. Sim. Nem que seja mercadologicamente, o mundo está muito mais cheio de frustrados do que cheio de pessoas que se deram bem. E a prova disso é que inquietantemente no mundo, todas as taxas de suicídio são mais ou menos estabilizadas, mas o suicídio
jovens de 10 anos a 19 anos aumentou enormemente. Né? Então, o que houve com essa geração, que é a geração que a gente fala TikTok, Instagram, filme, o que houve com essa geração que ela está se matando mais? Que projeto de futuro foi elidido, foi oculto a partir de um determinado momento na civilização? Essa é a minha pergunta. Para isso. É o tema do seu próximo livro. Meu livro, A Morte de Si, que tem um subtítulo, é Quem Matamos Quando Matamos a Nós Mesmos, porque eu sei que muitas vezes o suicídio que vem de uma certa frustração é simplesmente que a pessoa quer ser uma outra pessoa que ela não é. Então a gente não sabe se ela mata aquele ser fracassado. É claro, a gente tem perdas. Ninguém atravessa quase 40 anos de análise sem ter perdido alguém pelo suicídio, algum caso que não deu muito certo. É claro, porque só acontece isso com as pessoas que estão ali ralando, né, ouvindo sofrimento alheio. Né? Eu vou às vezes de 8 da manhã a 8 da noite ouvindo sofrimentos muito difíceis, né? E é difícil. E como é que você faz para se proteger de ouvir essas situações todas e não se deixar afetar na sua vida? E dormir quando chega em casa? Separando. Entendendo que esse sofrimento que a gente tem na escuta, isso faz parte daquilo que eu chamo de desejo do analista. Qual é o desejo do analista? É desejar que o outro deseja. Pouco importa qual é esse. A gente não tem julgamento moral nenhum. Se alguém, o desejo dele, sei lá, é ser uma drag queen na Paulista, você quer o que você deseja? Vá. Eu achei bem interessante um post que você fez no Instagram, em que você diz que um enfermeiro que faz aquela função de enfermeiro com o rigor e a seriedade em que se faz em um delírio, ele é louco? Eu te pergunto isso porque eu estou fazendo esse trabalho de entrevistadora e às vezes eu acho que eu estou delirando, assim, sendo uma entrevistadora feliz. Isso é um delírio? É um delírio porque tudo na vida é um delírio. Tem um poema que foi escrito por um louco que estava internado. Ele diz o seguinte, ganhou um prêmio essa poesia: a vida não tem alívio, é só delírio. A realidade, ela é precária. Para a gente se assentar nela e achar que está tudo bem, a gente vai ter que delirar um pouco para entender. Não existe aquela realidade. A realidade, ela é meio pactuada assim, ó. Por exemplo, às vezes uma pessoa muito apaixonada interpreta qualquer gesto do outro como se fosse uma declaração de amor, e às vezes o outro não está nem aí para ela. Ou seja, nós vivemos de interpretações. Não existe para a psicanálise a verdade inequívoca, né? Então, se a realidade ela é precária, todo mundo é louco. Então você delira que você é um psicanalista? Pode ser um delírio, pode não ser. Delírio não quer dizer tanto assim que a minha identidade diz o que eu sou de delirante. Eu posso ser um psicanalista e no delírio sei que eu sou artista. Quantas donas de casas existem no mundo? Quantos psicanalistas, quantos repórteres, e que, no fundo, tem aquilo como um delírio. Mas a gente não sabe, porque a pessoa pode ser normal e perfeitamente doida. Ou seja, a gente tem uma mania de dizer que o louco é o anormal. Não. O louco anormal, quer dizer, é o louco que deu bandeira. Mas, para mim, isso é a ponta de um enorme iceberg de loucura que as pessoas não dão bandeira. E aí eu sou radical, o iceberg, a ponta dele é algo, mas a base é que cada um tem sua loucura. Vá lá, vá. A minha maluquez misturada com minha lucidez. Fica com certeza E eu vejo que você faz muito sucesso nas redes sociais. Me dê um conselho. Eu não faço tanto sucesso porque, para fazer muito sucesso, você tem que ser escravizado pelas redes sociais. Por exemplo, eu não tenho aquela coisa de fazer uma postagem todo dia. Eu faço postagens que desagradam, né? Então, as pessoas me conhecem tanto que eu coloco no meu Instagram
que eu não sou um influencer, eu sou um personal disturber. Ou seja, o que eu quero é provocar alguma coisa e colocar minhas ideias ali, né? Não é fácil isso. É um jogo duplo que você tem que mostrar um pouco da intimidade, mas não vai mostrar muito da intimidade. E eu percebo o seguinte, as postagens que as pessoas mais curtem são aquelas postagens que eu faço, assim, às vezes 11 da noite, alguma coisa, e que eu vou mandar, não vou mandar, aí eu mando, aí no dia seguinte eu acordo com meio vergonha. Gente, eu tô vergonha de ver. Essas bombam. Aquelas que saem perfeitinha, que é para as pessoas, não bombam muito, não. E isso significa o quê? Que eu não faço postagem sem vergonha. Eu faço postagem com vergonha. Isso muda, né, um pouco. Agora, sim, quem não sabe brincar não desce pro play. Na hora que você vai para a rede social, mais você vai sendo fiel a si mesmo, mas você vai ter hater, né? Mas eu gosto dos haters, porque os haters são a minha possibilidade de furar a bolha. Porque senão eu vou ficar pregando para convertido. Eu tenho alguns, até analisando que são influencers, assim, milhares e milhares, centenas de milhares, e eu sempre percebi o seguinte, tal influencer, fazendo postagem, tá com, sei lá, 50 mil seguidores, aí ela posta uma roupa, assim, que ela gostou, e teve menos likes. Aí ela fala, eu não vou postar, então, essa linha de roupa, porque teve menos likes. Quem está influenciando quem, então? É ela que está sendo influenciada pelo público, então não é mais influencer, ela é influenced. Sim, Né? corresponder aquilo que o público precisa. Exato. E também se corresponder aquilo que o algoritmo quer. Que o algoritmo quer, exatamente. E eu, assim, passei da idade de querer isso, eu não preciso disso para viver, não preciso de nada disso. Se eu quisesse, sei lá, ter... A coisa mais fácil se eu quisesse ter, sei lá, 200 mil seguidores. É só botar frase linda. A tal ponto que eu me irritei que eu criei um alter ego. Eu tenho o meu Instagram e eu tenho o Eustáquio Fraslinder, que é só falar para frase linda, só colocar aquelas coisas bonitas ali, né? E porque eu tiro sarro um pouco. Eu que criei Eustáquio Fraslinder, para ficar com frase linda. É ali onde eu exerço mais no Eustáquio Fraslinder a minha vocação de ser irônico. Então, eu tenho postagens assim como, se você não faz análise, seu ex volta encarnado em outra pessoa. Essa é ótima. E é verdade, não estou mentindo. Tem que saber brincar com uma certa leveza que as redes sociais, elas tiram. Por quê? Porque antigamente a gente testava o nosso narcisismo, se a gente está bem na foto, na escola, no trabalho, na família. Mas agora o nosso narcisismo, ele é refém de pessoas que você nunca viu, que ficam te dando like ou não e não sabem nada da sua vida, não é? E tem pessoas que deprimem por causa daquilo. E por isso que eu brinco sempre, não sabe brincar, não vai pro play. Se você for para as redes sociais muito idealizado, pensando assim numa coisa muito de comunicação aberta, não rola não. Quando foi que o olhar do outro passou a não ter mais Com muitos importância? anos de análise. Sabe por quê? Porque aí entra a estrutura de uma análise. Tem pessoas que querem e precisam desse olhar do outro. Esse, quando entra, a gente começa a cantar entre nós, como uma deusa, que ele entra assim, como uma diva. Eu não sou tão totalmente a favor de você dizer, não preciso do olhar do outro, porque o outro te ensina também. Às vezes o outro te diz, verdadeiramente, opa, aqui você pisou na bola, aqui... Então, a questão não está nem aí porque o outro fala. É ao contrário, é você até ouvir o que o outro fala, para a partir dali você extrair coisas da sua vida. Eu só aceito alguém em análise se essa pessoa puder me ensinar alguma coisa. O dia que eu deixar de aprender com a psicanálise, eu largo a profissão. Enquanto eu continuar aprendendo com meus pacientes, que me ensinam muito, eu estou no métier. Aquele que acha que sabe, que tem a maestria e que é um mau analista. E quando foi que você decidiu ser psicanalista? Como foi? Eu decidi, porque eu já fazia análise, eu me casei muito jovem, era pai, minha esposa começou a fazer análise, eu fui. E eu comecei a achar mais interessante a psicanálise do que a cirurgia cardíaca, né, que eu era residente de cirurgia cardíaca. E depois fui para psiquiatria, mas também não gostei muito da psiquiatria, no sentido de que ela era muito medicamentosa, uma medicalização da existência muito grande, quando eu acho que um remédio bem dado, numa hora certa, tem seu valor.
Eu critico muito também a própria psicanálise. Salvador, talvez a maior cidade negra fora da África, você vai nas escolas de psicanálise, só tem branco. Aí eles vão dizer, olha, a psicanálise é elitista. E a gente tem que ficar engolir aquilo ali, porque cadê os pretos que não estão ali? Eu tenho um grupo de psicanalistas que trabalham para a Universidade Federal da Bahia, eu selecionei um a um ali, nós somos uns 34 atualmente, e como é virtual, tem gente de Paris, tem gente de tudo que é canto. Eu sei que dos grupos de psicanálise no Brasil, eu acho que eu sou o único que tem isso. Eu tenho 3 psicanalistas trans, 2 homens trans e uma psicanalista mulher trans. Eu tenho muito mais aspirantes a psicanálises negros, pretos e pardos, que estão ali comigo exatamente porque eles percebem essa minha pegada, que é uma pegada de descolonizar um pouco o modo de pensar a psicanálise. A dizer o que define o baiano. O que define o baiano? Isso! Não precisa dizer nada, eles estão aqui dizendo o que define o baiano. O baiano tem uma relação com o corpo que não é aquele corpo estético, é o corpo que ressoa dentro da gente. Isso é do candomblé, ou seja, a religião católica é a palavra de Deus, de uma certa maneira. Mas o candomblé é muita incorporação, é o modo como a percussão ressoa dentro de nós. Até hoje, eu acho que eu deliro, que eu aprendi a dançar, mas eu danço. Dançar, todos dançamos, é igual cantar, todo mundo canta. A questão é o limite de censura que a gente se autodá, que a gente é muito rigoroso com... Uma coisa importante é aprender a dar vexame. Não se preocupe em dar vexame, não. É o que está de melhor. Você sabe dar vexame? Ixi, já dei tantos. Quem não deu vexame na vida? Vamos lá, eu não vou dançar aqui. Vai, você tem que dançar. Vou dançar, vai ser apresentadora. Não, mas olha só, eu não sei dançar, eu vou lá. Mas você tem que fazer mágica. Se eu chego com um roteiro de perguntas para você, eu corro o risco de ter as suas respostas já na minha cabeça. Como é que eu faço para ampliar a minha escuta para o que o meu entrevistado está dizendo? 2 dicas, 2 sábios, né? Um é Charlie Brown, Peanuts. Ele tem uma tirinha que diz o seguinte: quando a gente encontra todas as respostas, a vida muda todas as perguntas. E uma outra é Romain Gary, que é um grande escritor francês, ganhou o prêmio Goncourt, e que dizia o seguinte: o que estraga as boas perguntas são as respostas.